A vida é simples, você é que complica. Tem uma coisa que quase ninguém quer ouvir, mas que muda tudo quando você entende. A vida não é tão complicada quanto parece. Ela pode ser dura, pode ser injusta, pode ser cansativa, pode te machucar, mas na maior parte do tempo ela não é confusa. O que deixa a vida confusa é o ser humano tentando fugir do óbvio. A pessoa sabe que dormir tarde destrói o dia seguinte, sabe que gastar mais do que ganha vira desespero, sabe que deixar tudo bagunçado rouba energia, sabe que adiar conversa importante piora relacionamento, sabe que viver distraído o tempo inteiro enfraquece a mente, sabe que não cuidar do corpo cobra um preço. Ela sabe, mas em vez de aceitar o simples, ela inventa uma explicação complicada para continuar fazendo errado. E talvez esse seja um dos maiores problemas da vida adulta. Muita gente não está sem resposta, está sem coragem de obedecer ao básico. Quero te pedir uma coisa logo no começo. Comenta aqui embaixo qual parte da sua vida hoje você sabe exatamente o que precisa fazer, mas ainda não fez. Eu leio os comentários e muitos vídeos nascem justamente deles. Porque no fim das contas, a vida não costuma afundar alguém de uma vez. Ela vai afundando aos poucos, na desordem, no adiamento, no impulso, na distração, na resistência. E talvez o primeiro erro esteja justamente aqui. A maior parte das pessoas está tentando controlar coisas demais e por isso perde força onde realmente poderia agir. Então vamos começar do ponto mais importante. A primeira verdade da vida é esta: você sofre quando tenta controlar o que não controla. Grande parte do sofrimento humano nasce aqui. Você quer controlar o tempo, quer controlar a resposta do outro, quer controlar o reconhecimento, quer controlar a opinião alheia, quer controlar o futuro, quer controlar o passado que já foi. E enquanto tenta controlar tudo isso, perde a única parte da vida onde ainda existe poder real, o que você faz agora. É aqui que muita gente se quebra, porque vira refém de coisas que não obedecem sua vontade. Você manda mensagem e sofre porque a pessoa não respondeu. Você faz um esforço e sofre porque ninguém reconheceu. Você tenta melhorar e sofre porque o resultado ainda não apareceu. Você cria expectativa e sofre porque a vida não seguiu o roteiro da sua cabeça. Só que a vida não responde à ansiedade, ela responde à constância. Tem coisa que depende de você, tem coisa que não depende. Depende de você acordar e levantar. Depende de você organizar o seu dia. Depende de você estudar. Depende de você calar quando estiver no impulso. Depende de você seguir mesmo sem aplauso. Mas não depende de você que todo mundo te compreenda. Não depende de você que tudo aconteça no seu tempo. Não depende de você que o mundo recompense imediatamente o esforço certo. E a maturidade começa quando você entende isso. Não quando você controla tudo, mas quando você para de desperdiçar energia com aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Mas entender isso por si só ainda não muda ninguém. Porque mesmo quando a pessoa aprende a focar no que depende dela, ainda existe uma outra coisa que decide o rumo da vida dela todos os dias. A segunda verdade da vida é esta: a sua vida é definida pelo que você repete. Muita gente espera uma grande virada, um grande dia, uma grande oportunidade, uma grande motivação, uma grande decisão que finalmente vai colocar tudo no lugar. Mas a vida quase sempre não muda no grande, ela muda no pequeno repetido. É isso que muita gente demora para entender. A vida não é montada só nas decisões gigantes. Ela é montada nas coisas que você faz sem perceber. Na hora que você dorme, no jeito que você gasta, na forma como você fala, na maneira como cuida da casa, no modo como trata o próprio corpo, no tipo de conteúdo que consome todos os dias, na disciplina que você tem ou não tem quando ninguém está olhando. Duas pessoas podem querer a mesma mudança, mas terminam em lugares completamente diferentes. Não porque uma teve sorte e a outra não, mas porque uma organizou o básico e a outra continuou negociando com o próprio caos. Quem organiza os documentos não virou sábio por isso, mas passa a viver com menos atrito. Quem arruma a mesa não virou exemplo de sucesso,
mas começa o dia sem carregar a desordem logo de manhã. Quem caminha 20 minutos não virou atleta, mas começou a quebrar a própria paralisia. Quem lê algumas páginas por dia não virou gênio, mas daqui a 1 ano pensa melhor do que pensa hoje. É assim que a vida muda, não no espetáculo, no acúmulo. Isso tem muito a ver com uma ideia simples e poderosa: melhorar um pouco por vez, sem esperar um momento ideal, sem exigir transformação instantânea, sem fazer drama toda vez que o progresso for pequeno. O pequeno, quando é constante, deixa de ser pequeno. Só que mesmo quem começa a fazer o básico ainda esbarra em um problema silencioso: a dificuldade de aceitar a realidade como ela é. A terceira verdade da vida é esta: você sofre mais por resistência do que pela realidade. Tem uma dor que a vida traz, e tem uma dor que você fabrica. A primeira é inevitável, a segunda, muitas vezes, é escolha. Perder alguém dói, ser rejeitado dói, falhar dói, ser frustrado dói, começar de novo dói, perceber que você desperdiçou tempo dói, isso é real. Mas além dessa dor natural, existe outra dor, a dor de resistir ao que já aconteceu. Isso não podia ter sido assim. Minha vida já devia estar resolvida. Eu não aceito estar nesse ponto. Eu não devia estar recomeçando agora. Eu não posso ser visto falhando. E é aí que a ferida aprofunda, porque você não está só sentindo a realidade, está brigando com a realidade. Tem gente cansada não porque a vida bateu demais, mas porque passa o dia inteiro lutando contra fatos. A pessoa não aceita a idade que tem, não aceita a fase em que está, não aceita a consequência das escolhas que fez, não aceita que perdeu tempo, não aceita que precisa mudar hábitos antigos, não aceita que, às vezes, o problema não foi azar, foi desorganização, impulso, fuga, orgulho. Aceitar não é gostar, aceitar não é se conformar, aceitar não é desistir, aceitar é parar de mentir para si mesmo, é olhar para a vida como ela está e dizer: certo, é isso, não era o que eu queria, mas é o que existe, então o que eu posso fazer agora? Esse momento muda tudo, porque a partir daí você sai do teatro mental e volta para a vida real. E quando a pessoa não aceita o que está diante dela, acontece uma coisa quase automática. Ela começa a se sentir esmagada pelo tamanho da própria vida. Se esse vídeo estiver fazendo sentido até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse canal não é para te distrair, é para te devolver clareza. A quarta verdade da vida é esta: você não precisa resolver a vida inteira, só o próximo passo. Esse é um dos erros mentais mais comuns. A pessoa olha para a carreira inteira e trava, olha para a vida financeira inteira e trava, olha para o corpo ideal e trava, olha para a bagunça emocional inteira e trava, olha para tudo o que perdeu e trava. Porque ninguém consegue mover a vida inteira de uma vez, ninguém. A vida anda em partes. No próximo telefonema, na próxima conversa difícil, no próximo boleto organizado, na próxima manhã bem usada, na próxima caminhada, na próxima noite dormindo no horário, na próxima decisão em que você para de se sabotar. É isso que muita gente não percebe. Ela quer confiança para agir, mas a confiança quase sempre vem depois da ação. Primeiro você faz, depois você percebe que consegue, depois sua mente começa a confiar de novo em você. O problema é que muita gente quer sentir vontade para começar, mas a vida raramente espera a sua vontade. Tem dia em que você não vai estar inspirado. Tem dia em que você não vai estar animado. Tem dia em que você vai estar cansado, frustrado, vazio. E mesmo assim, ainda vai precisar fazer o que precisa ser feito. É aí que a vida começa a sair do lugar. Não quando você entende tudo, mas quando para de fugir do próximo passo. Mas até isso, que parece simples, muita gente não consegue fazer. E quase nunca é por falta de capacidade. É por causa de uma armadilha mental muito comum. A quinta verdade da vida é esta: a perfeição está te atrasando. Muita gente não está parada por falta de inteligência, está parada por perfeccionismo.
Quer o plano perfeito, o momento perfeito, a rotina perfeita, a ideia perfeita, a segurança perfeita, a execução perfeita. E enquanto espera isso, a vida passa. Você não precisa de perfeição, precisa de honestidade. Honestidade para admitir que está bagunçado. Honestidade para reconhecer que procrastinou. Honestidade para ver que vem se distraindo demais. Honestidade para perceber que, em alguns pontos, o problema não foi a vida, foi você. Só que isso não é motivo para se odiar. É motivo para parar de atuar e começar a viver de verdade. Tem uma sabedoria silenciosa em parar de exigir uma vida impecável. Uma casa real não é perfeita. Um corpo real não é perfeito. Uma rotina real não é perfeita. Uma mente em reconstrução não é perfeita. Uma trajetória séria não é perfeita, mas pode ser verdadeira. E o que é verdadeiro sustenta muito mais do que aquilo que só parece bonito por fora. Tem gente que não começa porque acha que ainda está longe demais. Mas longe demais de quê? Da imagem idealizada que inventou? Porque a vida real não anda com perfeição. Anda com presença, constância e correção de rota. Você erra, corrige, melhora, erra menos, aprende de novo, segue. É assim. Quando você para de exigir perfeição, começa a enxergar a vida com mais verdade. E é justamente aí que muita gente descobre uma coisa que passou anos procurando no lugar errado. A sexta verdade da vida é esta: paz não é controlar tudo, é viver com direção. Muita gente acha que vai ter paz quando resolver tudo, quando ganhar mais dinheiro, quando for admirada, quando se sentir segura, quando ninguém decepcionar, quando tiver certeza absoluta sobre tudo, quando nunca mais doer. Mas paz não é esse prêmio final. Paz é saber onde colocar a sua energia. Paz é ter direção. É parar de viver reagindo a tudo. É parar de abrir a mente para qualquer estímulo. É parar de deixar qualquer impulso mandar em você. É parar de chamar de normal uma rotina que te enfraquece. Uma vida boa não é uma vida sem problema. É uma vida em que você sabe o que vale proteger. Seu tempo, sua atenção, seu corpo, sua palavra, seu trabalho, sua consciência. Quando isso começa a ficar claro, a vida continua tendo dificuldade, mas deixa de parecer um labirinto. E esse talvez seja um dos maiores alívios que existem. Você não precisa entender tudo, não precisa vencer tudo hoje, não precisa provar nada o tempo inteiro. Precisa parar de se perder daquilo que é essencial. E quando você junta essas verdades, a vida não fica necessariamente fácil, mas ela deixa de parecer confusa. E talvez seja justamente esse o ponto que quase ninguém percebe. Talvez a grande verdade seja essa: a vida não está te pedindo respostas geniais o tempo inteiro. Na maior parte do tempo, ela está te pedindo respeito pelo básico. Fazer o que precisa ser feito, aceitar o que não pode ser mudado agora, melhorar um pouco por vez, parar de guerrear com a realidade, parar de adiar o simples, parar de chamar de confusão aquilo que, no fundo, já está claro. Talvez o seu próximo avanço não venha de uma ideia revolucionária. Talvez venha de uma coisa muito menos emocionante e muito mais poderosa: dormir no horário, organizar a sua vida, cuidar do corpo, gastar com consciência, falar menos no impulso, proteger a atenção, continuar mesmo sem vontade, fazer o que é certo mesmo sem aplauso. Porque no fim, a vida não costuma destruir alguém de uma vez. Ela vai sendo desmontada no pequeno e também vai sendo reconstruída no pequeno. É isso que muita gente ainda não entendeu. Você não precisa de uma nova vida hoje. Precisa de uma direção limpa e coragem para obedecer ao óbvio. Se esse vídeo falou com você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual dessas verdades mais bateu em você hoje. E eu leio os seus comentários, e muitos dos próximos vídeos vão nascer exatamente do que vocês escreverem aqui. E se você está em fase de reconstrução, fica por perto, porque os próximos vídeos vão continuar te ajudando a colocar ordem por dentro. A vida pesa menos quando você para de fugir do simples.